Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui tendo a oportunidade de trazer um tema do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje um tema muito interessante. O tema ele está contido no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de tratar de algum tema dessa natureza, a gente observa, na verdade, que nós estamos sempre em busca da compreensão das razões pelas quais passa-se, todos nós, por aquilo que se passa ao longo da nossa trajetória. Sabemos claramente que esse nosso plano é um plano de provas, um plano de expiações, e o Espiritismo ele enfatiza muito essa questão, não a questão no sentido de que Deus está nos punindo, Deus está nos castigando, não, absolutamente não. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia infinita, ele nos faculta a oportunidade de aperfeiçoarmos-nos em cada uma das encarnações, em cada uma das existências. Nesse sentido, a gente observa o quão generoso Deus nos dando a oportunidade do refazimento, do ajuste, do acerto, da reparação daquilo que ainda em encarnações anteriores não demos conta de fazer e que temos a necessidade de fazê-lo, tendo em vista a própria lei natural de causa e efeito. O tema de hoje ele está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais e causas anteriores das aflições. Puxa vida! Como é que nós podemos, principalmente quando vivenciamos adversidades, quando passamos por aflições, como é que nós podemos conceber a possibilidade de sermos bem-aventurados? Começa por aí, não é? Do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos. Puxa vida! Observemos o seguinte. Claro, se nós adotássemos a compreensão sob a ótica exclusivamente do hoje, ou seja, da unicidade das existências, nós teríamos razões de sobra de rebelarmos-nos, diante das circunstâncias adversas às quais nós com elas nos deparamos ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa existência. Então, aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos, uma única existência eu vou ter. E por que eu haveria de ser contemplado com essas adversidades, enquanto outras tantas pessoas vivenciam uma trajetória serena, branda, coberta de equilíbrio, de tranquilidade em todos os sentidos? Estaríamos realmente diante de uma contradição de natureza muito ampla. Mas o Espiritismo, justamente na condução do Consolador, o Consolador prometido, como Jesus dissera ao tempo dele, que viria uma orientação, que viria trazer para nós a possibilidade de compreensão desses porquês, o Espiritismo vem nitidamente mostrar para cada um de nós que tudo, absolutamente tudo, depende da nossa história, depende do que construímos hoje, do que construímos no passado e do que será, consequentemente, portanto, o nosso futuro. Nesse sentido, a gente causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Observemos nitidamente. Muitas das vezes passamos por aflições aqui durante o nosso processo existencial, durante a nossa vida, passamos por circunstâncias adversas, passamos por aflições que de verdade nós demos causa, que nós fizemos, que nós erramos, que nós construímos equívocos, às vezes, das nossas vidas, que redundam em aflições. Então é nítido, na verdade, que o causador dessas aflições fomos nós mesmos, nessa existência. Isso é totalmente claro, isso é totalmente evidente, porque nós erramos. Nós, ainda nesse estágio evolutivo no qual todos nós nos encontramos, somos seres, embora seres perfectíveis, seres em busca da perfeição, do aperfeiçoamento, somos seres ainda em franco processo de desenvolvimento, de crescimento e de evolução. Portanto, ainda somos passíveis de erros e de equívocos. No entanto, é aí que entra uma questão de suma importância para que nós compreendamos mais a essência do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos.
Aos olhos dos homens, muitas vezes, as coisas acabam passando de forma despercebida. Muito daquilo que nós fazemos, das aflições que nós geramos para nós mesmos, temos a possibilidade de repará-las ao longo da nossa trajetória, durante a nossa existência, reparar os erros, claro, não basta. A gente sabe disso, que nós nos arrependamos daquilo que fizemos. Se causamos o mal, se causamos o dano, necessário se faz que venhamos a repará-lo. Isso durante a nossa trajetória e com relação aos erros que nós cometemos. Agora, avaliemos claramente quais são as razões pelas quais nós muitas vezes somos submetidos a circunstâncias adversas, ou seja, a aflições que nós não demos causa ao resultado. Quando demos causa, nós já temos a resposta imediata. Fomos os responsáveis. Nós erramos, nós tropeçamos, nós falamos quando não devíamos tê-lo feito, nós fizemos escolhas que não deveríamos tê-las feito, enfim, tornamo-nos naturalmente responsáveis pelas nossas ações. Isso é o fruto claro e evidente do livre-arbítrio, ou seja, a liberdade ampla e irrestrita de decidirmos a nossa existência. No entanto, sem que com isso nós nos isentemos das responsabilidades e das responsabilizações pelos nossos atos praticados. Agora, voltando, a gente observa o seguinte: e aquelas circunstâncias aflitivas, as quais muitas pessoas por elas passam, e que elas não deram causa ao resultado? Não foram elas. As pessoas que vêm muitas vezes com deficiências de naturezas amplas, de naturezas graves, há pessoas que vêm em situações, em graus de miserabilidade extraordinária, com necessidades assim de tudo. As pessoas que vêm com problemas de saúde das mais diversas formas, as pessoas que são vitimadas por perdas de entes, que são, então, são inúmeras as circunstâncias que você para e você pensa e você diz o seguinte: poxa, mas eu não fiz nada para merecer, na verdade, estar passando por isso. É verdade, tem toda a razão nessa reflexão. No entanto, do ponto de vista exclusivamente da vida presente. É verdade, não fizeste nada hoje, diferentemente daquelas causas, como dissemos, que nós somos os geradores daquilo que foram as nossas aflições. Nesses casos, nós temos a possibilidade de compreender que nós demos causa ao resultado, à aflição. Agora, aqueles outros casos, como é que nós podemos justificar o porquê de eu ter que vir nessa situação, nessas circunstâncias, enquanto os outros vieram numa situação totalmente distinta? É aí, meus amigos, que o Espiritismo, mais uma vez, vem a nós numa nitidez, numa clareza enorme, nos mostrar o seguinte: somos também frutos do nosso passado. Tudo aquilo que fizemos no passado faz parte da necessidade de ajustes no nosso presente. Aquilo que nós conseguimos reparar no passado já tenha certamente sido vencido. No entanto, temos a necessidade, às vezes, da reparação daquilo que não foi possível que nós dessemos conta. Veja, todos nós estamos num processo de evolução. E até que alcancemos os níveis de evolução necessários e possíveis para esse estágio evolutivo nosso, nós não desistiremos e nem a espiritualidade maior desistirá de nós. Então, como que funciona? É sempre nos dada a nova oportunidade através da reencarnação. Recebemos a oportunidade e muitas vezes a oportunidade vem a nós de forma que nós tenhamos que passar por determinadas experiências, por uma compreensão, de natureza mais ampla do que aquela que tivemos em encarnações anteriores. Vamos dar um exemplo simplista nisso. O exemplo de uma pessoa que, tendo recebido numa encarnação anterior a matéria em abundância, e sabemos que a prova da riqueza tem uma natureza muito complexa, ela não é simples, ela não é fácil. A pessoa fez um péssimo uso. Ao invés dela fazer bom uso da riqueza dela, ela fez o mal, ela desenvolveu o orgulho, a vaidade, o egoísmo preponderante dela,
fez e desfez daquilo que ela recebeu como oportunidade de crescimento, de evolução. Ou seja, fez mau uso da oportunidade. Nesse sentido, muitas vezes retornamos exatamente em sentido inverso. Voltamos, às vezes, num estágio onde a miserabilidade viria ali ser necessário, justamente para que se pudesse compreender a importância de desenvolver em si a humildade, a paciência, a tolerância, desenvolver em si alguns fatores que não foram desenvolvidos numa outra encarnação, onde a fartura foi causa, na verdade, da sua queda. Veja, Deus é de uma sabedoria infinita, no sentido de permitir que nós venhamos justamente dentro de um contexto de possibilidades que vá de verdade ao encontro da necessidade de ajuste e de acerto de cada um de nós. Não existe aleatoriedade, não existe, não é aleatório, simplesmente, olha, solta a pessoa lá e deixa ver o que vai acontecer. Não, a gente retorna realmente com a perspectiva de acertar, vindo na dificuldade ou vindo numa condição de uma forma ou de outra. No entanto, como no primeiro caso, das causas atuais das aflições, aquela que nós sabemos, temos consciência que demos causa ao resultado, aflição, nesses casos, quando nós não temos uma resposta objetiva, uma vez que nada produzimos nesse sentido, nós vamos parar e vamos lembrar sempre do quê? Vamos nos lembrar da justiça divina. Deus, amor, bondade, misericórdia, justiça. Justiça, digo isso, por uma razão muito simples. Absolutamente nada passa aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, nós sabemos que a grande maioria das coisas passam. As pessoas não se apercebem. No entanto, aos olhos de Deus, absolutamente nada. E nesse sentido, somos inseridos num contexto de necessidades reparatórias, de ajustes daquilo que nos equivocamos em outros momentos. Para quê? Para que o processo educativo, para que o processo de evolução possa vir a ser concluído de forma plena. Não tem como nós pularmos etapas dentro do processo de desenvolvimento e de evolução do espírito. Não tem. Como é que um espírito, meus amigos, poderá atingir um nível de evolução de natureza mais ampla sem que ele tenha, de verdade, passado pelas experiências que lhe facultaram o aperfeiçoamento do seu espírito no tocante à questão dos valores morais de amor, de fraternidade? E nesse contexto, não nos iludamos, estão contidas a necessidade do quê? Do despojamento, a necessidade de trabalharmos em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tantos outros sentimentos de naturezas miúdas que caminham com o egoísmo e com o orgulho, que fazem com que muitas vezes nós, de forma significativa, retardemos o nosso processo de evolução e de desenvolvimento. Nesse sentido, a gente observa o seguinte: poxa, nós não seremos poupados. Deus misericordioso, Deus bondoso, sempre permitiu e permitirá que nós tenhamos a oportunidade de refazermos-nos perante o universo, de nós, de verdade, aprendermos aquilo que nós ainda não conseguimos dar conta de compreendê-lo. E isso se dá através das encarnações. E cada uma das reencarnações inerentes a cada um de nós tem características muito próprias, são personalíssimas, são programadas, projetadas e desenvolvidas, inclusive, no mais das vezes, nós fazemos parte, somos parte integrante desse projeto na escolha das provas nesse sentido, justamente para que quando nós retornamos a esse plano, nós tenhamos, como de fato temos, a grande oportunidade de depararmos-nos com provações, com expiações às vezes, com circunstâncias que permitam que nós demonstremos ao universo que, de verdade, nós vencemos aquele ser equivocado de existências anteriores, aqueles seres que permitiram, na verdade, que os sentimentos menores fizessem-se predominantes aos sentimentos
de amor, de fraternidade, que são o caminho que nos conduz à objetividade evolutiva, que é o progresso, que é o crescimento, que é o aperfeiçoamento inerente a todos e a cada um de nós. Então, meus amigos, a gente observa assim, nós que vivemos o dia a dia aqui nesse plano, hão de convir, não é brincadeira. Todos nós, de alguma forma, vivenciamos nesse momento ou lá atrás, experiências que muitas vezes nos fazem refletir, puxa vida, será que Deus está me castigando? Deus está sendo duro comigo por eu ter a necessidade de passar por isso? Isso acontece com uma frequência muito grande. Quando não, as pessoas se rebelam, se revoltam com Deus, com tudo e com todos. Acham-se injustiçadas, acham que são vítimas e se rebelam realmente, achando que o universo de verdade não as enxergou, que elas foram abandonadas, e isso traz todo um conjunto, na verdade, de justificativas para que elas permaneçam durante a trajetória, cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de mágoa de tudo, de todos e da própria vida. Mais fácil, talvez, isso, do que a gente observar que nós somos os grandes algozes de nós mesmos. Se não hoje, nesse momento, diante das causas atuais das aflições e momentos anteriores. No entanto, a sabedoria divina, a sabedoria universal, permite-nos o refazimento através do acerto. Se lá erramos, hoje nos é dada a oportunidade de acertar, de fazer diferente, de produzir uma história diferente. E é aí então que entra o nosso querido Mestre Jesus, que veio trazer para nós a diretriz, o caminho que nos conduz a essa objetividade, no momento em que ele nos mostra que o único caminho é através da prática da lei do amor, é através da caridade, é procurarmos observar durante esse ciclo existencial o quantum de possibilidades e oportunidades a vida coloca diante de nós para que nós possamos de verdade fazermos-nos diferentes daquilo que já fomos no passado e talvez até mesmo nesse presente, quando erramos. Qual é o remédio? É acertar. Erramos, mas passamos a acertar. Fizemos o mal, passamos a fazer o bem. Não importa como. Não tem uma receita esse bolo que faz com que ele cresça mais ou menos, não. É fazer o bem, é exteriorizar o amor através de todo o conjunto de possibilidades e perspectivas que a caridade nos oferece, e isso tem uma amplitude de natureza infinita. Então, meus amigos, atentemo-nos à vida, atentemo-nos a essa oportunidade extraordinária e misericordiosa, que Deus nos facultou de refazermos-nos, de verdade nessa existência conseguirmos sair daqui quando finda a nossa jornada muito melhores do que quando nós chegamos. Deixemos a revolta, as justificativas negativas de lado e fortaleçamo-nos na fé, na confiança que Deus conosco permanentemente. Mais necessário se faz que nós façamos a nossa parte. E a nossa parte é feita através da prática da lei do amor, através da caridade. Meus amigos, muitíssimo obrigado pela oportunidade, um abraço fraterno a todos os amigos, os dirigentes do Centro Espírita de Olindo Alves, a todos vocês que nos assistem frequentemente, muito obrigado, um grande abraço, saúde e que Deus abençoe a todos, hoje e sempre.